tema de hoje é Cristo é tudo em todos. Vamos ler Colossenses 3, verso 3, 4 e verso 11. Assim diz a palavra do Senhor: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O verso hoje diz assim: no qual não pôde haver grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro ou escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Diga comigo: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Se você perguntar para mim, pastor, do que nós mais precisamos, eu vou dizer para você: você precisa de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. E quando nós lemos a palavra de Deus, seja o Velho Testamento ou o Novo Testamento, Cristo está em toda a palavra, Cristo é revelado em toda a palavra. A chave do Velho Testamento, quando você ler o Velho Testamento, é saber que o Velho Testamento é a sombra no Novo, e no Velho Testamento, aqueles homens de Deus estão ali mostrando para nós e revelando Cristo. Hoje nós entendemos quem é Cristo, hoje nós já sabemos porque Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus. Hoje nós temos revelação e entendimento que em todo o Velho Testamento Cristo está sendo revelado. Houve um movimento, no século 17, o movimento dos puritanos, que eles pegavam trechos da palavra e ficavam dias, meses, um tempo muito grande, período muito grande, ruminando trechos da palavra. E essa semana o pastor Chico estava compartilhando que esse trecho final, Cristo é tudo em todos, foi o versículo, a parte final do versículo que agarrou nele, e durante toda a semana o Senhor foi mostrando. E eu quero dizer para você, nesta pregação Deus vai mostrar para você que Cristo é tudo em todos, e que se você não lembrar muito que eu vou pregar, mas só entender Cristo é tudo em todos, você entendeu toda a mensagem. Amém? Cristo é tudo em todos. No contexto que nós acabamos de ler esse versículo, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e a sua primeira prisão ali, nos anos 61 a 62, quando ele escreveu essa carta, a igreja estava passando por muitas lutas, muitos falsos mestres, e Paulo escreve esta carta aos Colossenses para orientar a igreja. A carta de Colossenses é uma carta muito importante. Quando nós lemos a palavra de Deus, por exemplo, quando lemos a carta a Efésios, nós vemos ali mostrando que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas quando nós lemos Colossenses, nós vamos ver que em Colossenses é onde mais fala de Cristo. Cristo é tudo em todos. Então nós estamos aqui lendo um trecho da palavra de Deus, que é um trecho muito rico da palavra de Deus. Ali a igreja havia muitas doutrinas, e muitos crentes na época se confundindo e se desviando, mas o apóstolo Paulo está dizendo: entenda, Cristo é tudo em todos. E eu vou fazer para você algumas perguntas, e das perguntas que eu vou fazer, vou te dar as respostas. E a primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite é: se Cristo é tudo em todos, onde estava Cristo antes da fundação do mundo? Quando nada existia, não existia terra, não existia mar, não existia água, não existia nada. Quando nada existia, onde Cristo estava? Você tem a resposta dessa pergunta? Onde Cristo estava? Esta é a grande pergunta, porque nada ainda havia sido criado. Mas é interessante que em João 1, verso 1, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. As dúvidas que você tem, você pode buscar na palavra de Deus, porque Deus vai falar com você. João 1 diz assim: no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Cristo estava com Deus, e o verbo era Deus. Presta atenção, Cristo é o verbo que se fez carne, Ele que veio habitar dentro de nós. Em João 17, verso 5 diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, Jesus falando, orando contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes da fundação do mundo, Cristo estava com o Pai. Nós servimos um Deus triuno,
um só Deus, mas se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, onde estava Cristo antes da fundação do mundo? A resposta é: Cristo estava com Deus. O Cristo a qual nós servimos, a qual morreu na cruz do Calvário, a qual veio pagar o preço, ele estava vivo, ele estava com Deus, ele existe antes da fundação do mundo. Segunda pergunta: se Cristo é tudo em todos, onde estava Cristo quando todas as coisas foram criadas? Na criação, onde Cristo estava? Nós vemos na palavra de Deus então que Jesus é o centro de tudo, inclusive o centro de toda a criação. É interessante que a Bíblia fala, né, que antes de Deus criar, ele faz uma reunião, um conselho ali, e aí ele cria todas as coisas, e depois ele vai criar o homem. Aí ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Pai está falando com quem? Com o Filho e com o Espírito Santo. É uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando tudo foi criado, Gênesis 1, verso 1, primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus foi criar o planeta, quando o Senhor foi criar todas as coisas, nós vemos que Cristo estava com ele. João 1, verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos pregando e falando de Cristo, irmão, porque infelizmente algumas igrejas e alguns crentes não têm o entendimento de que Cristo é Deus, de que nós precisamos é ter revelação de Cristo. Se você, como eu, frequentou a igreja católica, quantos aqui frequentaram a igreja católica? Se você é católica, não estou falando mal da sua religião, mas quero falar a verdade para você. Muitos católicos e muitos que não conhecem, não leu o livro, sabe, de Colossenses, a Bíblia, não estudou. Quando fala de Cristo, o que vem na mente dele é o Cristo pegado na cruz, é o Cristo no seu estado de humilhação. Isso é um fato, isso é uma verdade, mas é uma verdade passada. Isso é algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. De fato, Cristo foi humilhado, Cristo foi pregado na cruz do Calvário, mas ele não está na cruz. A cruz está vazia. Cristo também não é aquele menino, né? O menino Jesus que está ali no presépio. Cristo também não é. Isso é uma verdade, mas isso é uma verdade passada. Cristo também não está num túmulo. Ele não está lá. Você não vai. Se você for aonde Jesus provavelmente foi enterrado, eu já fui lá. Se você ir lá, você chega lá, tem uma fila. Quando você entra e você olha para a cova, para o lugar onde Jesus deveria estar, está escrito assim: ele não está aqui. Diga comigo: Cristo não está lá. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Existe um teólogo que ele faz uma afirmação muito forte. Ele fala o seguinte: Satanás é um servo de Deus. E ele diz o seguinte: sem Cristo não há vida. E até mesmo o diabo só tem vida porque a vida flui do nosso Deus. E essa vida é uma vida limitada. O diabo não é o todo-poderoso. Eu vejo as crianças às vezes, né, e até adultos, achando que o diabo, ele é poderoso. Falam até de guerra espiritual, uma guerra onde existe uma guerra de demônios contra Deus. Irmão, o nosso Deus é criador de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso. O diabo, ele só pode estar vivo porque ele tem autorização de Deus. Quem tem cachorro, os cachorros de hoje são chiques demais. Os cachorros de hoje não ficam mais presos numa coleira, não fica preso no quintal. Os cachorrinhos são tudo top. Antigamente eles ficavam do lado de fora da casa. Aonde ficam os cachorros hoje? Do lado de dentro. Então, para mim falar que o diabo é igual um cachorro, tem que explicar que antigamente o cachorro, né, ele ficava preso numa coleira. E algumas casas, Ladilson, não sei se na sua já foi assim,
passava um cabo de aço para o cachorro poder correr. Sua casa lá tem, sei lá, 50 de fundo, então ele conseguia ir lá no portão lá na frente, e ele conseguia correr até lá no portão do fundo, mas aí ele não conseguia entrar dentro de casa, ele não conseguia ir em alguns lugares, porque ele tinha uma limitação. Eu vou dizer para você, o diabo, ele tem vida, o diabo, ele age, o diabo, ele destrói vidas, mas vou dizer para você, ele é como um cachorro amarrado que tem um limite, e quem colocou o limite nele é o nosso Deus. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, o nosso Deus é muito superior. Irmão, ninguém pode mexer com você sem autorização do nosso Deus. Você é um filho amado de Deus. Tem gente que tem medo de demônio. Tem gente, irmão, eu estava falando eu estava falando de manhã, né? Eu tenho livros no meu gabinete pastoral, que eu preciso fazer uma limpa lá. Tem livro que me dá raiva. Já leu algum livro que hoje te dá raiva, que você já leu? Eu tenho lá, não vou falar porque está aqui no YouTube, depois vão pegar esse trecho e vão bater em mim. Mas eu tenho um livro lá, eu tenho uns 2, 3 de guerra espiritual. Tem 2 que cada um era dessa grossura assim, eu li inteiro. Naquela época, né? Naquela época foi bom, talvez me ajudou, gerou um pouco de medo em mim. Vou dizer para você, hoje eu falo, que porcaria, porque eu li aquele livro e achei que o diabo tinha algum poder, e eu fiquei preocupado, mas hoje eu sei, que nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado nele. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Terceira pergunta, se Cristo é tudo em todos, onde estava Cristo na queda do homem no jardim do Éden? Aonde Cristo estava? Então, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é que Deus parece com a gente fisicamente, mas a questão moral, Deus colocou a questão moral em nós. Então você não vai encontrar, né, um Deus que é como eu sou, como você é, mas é uma questão moral. E quando Deus coloca lá o homem, a mulher, no jardim do Éden, o jardim das delícias, o Senhor, Ele representa a árvore da vida. Aquela árvore da vida que está no jardim do Éden, representa Cristo. E o Pai está dizendo, dessa aqui você pode comer, essa é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era algo que o homem não deveria mexer de forma alguma. Deus então proíbe o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eles deveriam se alimentar de Cristo, eles deveriam ter comunhão com Cristo. Mas você sabe, o homem escolhe comer de qual árvore, de qual fruto? Do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a serpente consegue enganar Adão, primeiro Eva, mas engana Adão também. E qual foi a frase que a serpente falou? Se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Mas Adão e Eva já não eram igual a Deus, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a grande questão, irmão. Essa é a grande questão. Cristo é tudo em todos. Você é semelhante a Cristo. Mas direto tem alguém dizendo para você que você precisa de algo que você não tem. Que você precisa comprar algo, você precisa fazer algo, às vezes até para Deus. Você tem que orar para se parecer mais com Ele, você tem que dizimar para se parecer mais com Ele. Não, irmão, você já é, você já tem, você já desfruta das riquezas do reino de Deus. E por que eu faço? Porque o meu coração foi mudado, a minha natureza foi mudada. Então eu não faço para ser, eu faço porque eu já sou. É muito pobre o que eu vou dizer para você, mas vou dizer aqui. Eu sou homem, você tem dúvida disso? Sou homem. Eu não preciso me esforçar para ser homem. Eu não preciso, ficar vigiando para ter atitudes de homem. Eu só preciso ser de fato o que eu sou. Eu sou homem. Quantos homens tem aqui? Você precisa se esforçar para ser homem? Não. Assim também as mulheres. Então as mulheres é simplesmente ela ser o que de fato é, porque você é uma mulher abençoada, cheia do Espírito Santo. Agora quantos aqui nasceram de novo? Levanta a mão aí, aleluia. Você precisa se esforçar para ser crente, irmão? Não, você só precisa ser o que de fato você é, porque Deus mudou e transformou a sua vida.
Aonde estava Cristo na queda do homem? Ele já havia preparado a redenção. Ele já havia sido, antes da fundação do mundo, morto, sacrificado. E Gênesis 3, verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. E diz assim: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quando o homem caiu, a palavra que é liberada é o seguinte: serpente, você enganou Eva, você fez ela comer do fruto proibido, mas da descendência de Eva vai nascer uma criança que vai pisar na cabeça da serpente e ela vai morrer. Quem é esse? Cristo. O sacrifício já havia acontecido antes da fundação do mundo também, mas de fato, ali, depois Jesus de fato nasceu, cresceu, e aí foi revelado que ele era o Cristo, e ele morreu na cruz do Calvário para mim e para você. Irmão, o diabo nunca vai estar na frente de Deus. O diabo nunca vai conseguir estragar os planos de Deus. O diabo nunca vai conseguir mexer na minha vida e na sua vida, porque Deus está na frente. Não sei se você já subiu num prédio muito alto, se você já voou de helicóptero, já voou de avião. Quando você está lá em cima, a sua visão amplia muito. Você consegue enxergar um horizonte muito maior. Eu quero dizer para você, aonde está Deus, Ele já viu o começo e o final de todas as coisas. O nosso Deus não é surpreendido em nada. Deus já sabia do seu nascimento, Deus já sabia que você estaria aqui, Deus já sabe o dia que você vai ser promovido para estar com Ele, Deus já sabe de todas as coisas. Na queda, Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que o homem ia pecar, mas Deus já havia providenciado o sacrifício que era Jesus, que ia morrer na cruz do Calvário. O diabo queria destruir a humanidade, mas agora, irmão, vou contar para você. Através da queda do homem, nós agora pertencemos a Deus duas vezes. Pertencemos a Deus por criação, porque Ele nos fez, somos dele. E nós agora pertencemos a Ele por redenção, porque fomos comprados. É como se você, André, comprasse essa Bíblia, e aí esquecesse a Bíblia em algum lugar, e aí você descobrisse quem achou sua Bíblia, e você falasse, essa Bíblia é minha. Ele fala, não, é minha. Não, mas pode ver, tem o meu nome aí, tem coisas que eu anotei nela, e é minha Bíblia. Abre no versículo tal, está rabiscado assim, abre na capa, está meu nome aí. Ele fala, não, mas agora é minha, achado não é roubado, é minha. Eu falo, então faz o seguinte, quanto vale a Bíblia? Ele fala, R$200. Aí você pega R$200 e dá para a pessoa. Eu falo, então tá, eu estou comprando a Bíblia. Quando você compra a Bíblia, ela é sua duas vezes. Vou dizer para você, o diabo achou que ia vencer, e tudo que ele conseguiu é você pertencer a Deus por criação e por redenção. Fala para o irmão que está do seu lado, você pertence a Deus duas vezes, por criação e por redenção. Deus não abre mão de você, irmão. Se parece que Ele perdeu algo lá no Éden, na verdade Ele te comprou, porque Ele te ama muito. João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne, Cristo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo veio habitar entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Onde estava Cristo então? Cristo é aquele que se vestiu como um homem de pele humana, calçou sandálias da humildade, pisou no chão que nós pisamos, comeu o pão que nós comemos, Ele bebeu a água que nós bebemos, Ele chorou as lágrimas que nós choramos também, Ele sentiu a dor que nós sentimos, Ele carregou sobre o seu corpo as enfermidades, ali na cruz do Calvário, Ele se fez maldito, mas Ele pagou todo o preço do pecado. Aquilo que era para vir sobre nós, veio sobre Ele na cruz do Calvário. Na cruz Ele se fez maldição, para que hoje eu e você fôssemos justiça de Deus. O diabo achou que ele estava no controle, achou que ele podia, achou que ele seria algo, mas Cristo veio para morrer por mim e por você. Quarta pergunta, se Cristo é tudo em todos, qual é a sua posição
no mundo espiritual. Então, nós vivemos num mundo que se fala muito de guerra espiritual. Infelizmente, muitas igrejas, muitos pastores, muitos crentes diminuem Cristo, diminui Deus. Mas Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito primeiro sobre toda a criação. Pois nele e em Cristo foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E diz assim no 17: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aleluia. Cristo, Ele é Senhor de tudo e de todos. Cristo governa todas as coisas. Presta atenção, hoje nós servimos a Deus, estamos servindo aqui. Mas existem pessoas que, no seu livre-arbítrio, no seu arbítrio, elas escolhem não servir a Deus. Conhece pessoas que escolheram não servir a Deus? Tem pessoas que não vão servir ao Senhor, infelizmente. Mas presta atenção, você está servindo a Deus, você pertence a Deus. Desse lado do céu você está buscando a Deus, servindo a Deus. Quando você fechar seus olhos aqui, quando você morrer, você vai abrir diante de quem? De Jesus. E você vai passar com Ele a eternidade. Mas presta atenção, tem pessoas que não vão servir Jesus. Assim como os demônios foram expulsos do céu, não terão acesso. Mas haverá um dia que todos estarão diante dele e todos serão julgados. Haverá um dia que todos vão ter que se dobrar diante dele e dizer que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso nós já fazemos aqui, faremos lá também com maior alegria. Mas pessoas que não serviram a Cristo aqui vão ter que se dobrar e dizer: Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O fim dessas pessoas é um fim terrível, porque o inferno é um lugar que as pessoas aguardam o dia do juízo, do julgamento. Mas depois todos estarão diante de Deus e passarão por um julgamento, por um juízo. E o final de todas as coisas, eles serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. E passarão lá quanto tempo? A eternidade. Cristo é tudo em todos. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O último inimigo que será lançado, destruído, é a morte. Também será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia então nos ensina o quão Cristo é majestoso, glorioso, precioso. E nós estamos aqui para servir a Cristo. Não existe guerra espiritual entre Deus e o diabo. Sabe? Eu entendo, o pastor Silvio entende assim também, que o final de todas as coisas vai ser mais simples do que a gente imagina. É que a gente fica assistindo filme, né? E aí os filmes têm muita coisa, né? Um show pirotécnico, né? Mas acredito que vai ser algo muito simples. Tipo assim, Cristo, a trombeta vai soar, Cristo vai vir com aqueles que já morreram e a sua igreja triunfante, e nós, se estivermos vivos ainda, nós vamos encontrar com Ele nos ares. É tudo muito assim glorioso. Todo mundo na face da terra vai, não sei como vai ser isso, irmão, mas todo mundo vai ver e nós vamos encontrar com eles nos ares. Pastor, é a grande batalha do Armagedon, a grande batalha. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, Jesus vai vencer tudo. Um sopro da sua boca, tudo está resolvido. Eu sei que talvez já falaram com você, que você vai voar, e você vai pegar uma espada, e aí você e o capeta, fala para o irmão que está assistindo: irmão, você está assistindo muito filme. Está assistindo muito filme, está empolgando muito. Pastor, se tivesse, prepara, aleluia. Pastor, mas e aí? Fica tranquilo, é o corpo novo, você vai ficar com o corpo glorificado, malhadão, preparado, aleluia. Mas eu acredito que não vai ter nada disso, irmão. Você não vai ter glória nenhuma. Na verdade, né? Vamos participar das bodas do Cordeiro, vamos receber recompensa, vamos receber uma coroa, cada um de nós seremos coroados, né? Vamos receber a pedras valiosas conforme a obra que nós fizemos. Vai ser algo poderoso. Mas eu entendo que no final de todas as coisas, todo mundo vai tirar a sua coroa e falar: eu não tenho glória nenhuma dessa. Todos vão se colocar diante de Jesus: toda a glória é sua, Senhor. Aleluia. O nosso Deus é poderoso.
Filipenses 2,9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou, a Cristo, sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmão, se você for expulsar um demônio, sai em nome do pastor Fernando, não vai funcionar. Sai em nome do pastor Silvio, não dá certo. Pastor Aloysio, também não dá. Sai no meu nome, também não dá, não funciona. Mas quando você fala no nome de Jesus, o nome dele está acima de todo nome. Quem já participou, libertou alguém de algum demônio, não tem nada a ver com você. O diabo quer falar: você não tem autoridade, você pecou, você brigou com a sua esposa, você colou na prova, você está usando o chat GPT nas provas, rapaz, e ele quer contar tudo o que você está fazendo, né? Você, sabe, não está cuidando direito do seu marido, você mandou uma mensagem de WhatsApp, e aí o diabo quer falar quem você é. Irmão, mas a questão não é quem você é quem Cristo é. Eu não sei como você está, o que você fez, o que você deixou de fazer, mas quando você usa o nome de Jesus, no nome de Jesus, todo joelho há de sobrar, toda língua há de se confessar, todo demônio tem que cair, correr e fugir. Pastor, e eu que estou pisando na bola? Você vai consertar a sua vida também. Aleluia. Não tem nada a ver com você, mas quando você vê que não tem nada a ver com você, você quer viver a vida que Cristo conquistou para você. Quinta pergunta: se Cristo é tudo em todos, qual é a centralidade dele nas Escrituras? Nós vemos que no Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então, quando nós vemos os profetas anunciaram a Cristo, os patriarcas falaram dele, o cordeiro da Páscoa é o símbolo de Cristo, o templo simboliza Cristo, o santuário, o tabernáculo são o símbolo dele, a arca da aliança é o símbolo dele, as festas de Israel celebram e apontam para Cristo, os cordeiros que eram mortos para sacrifício simboliza Cristo, o sangue derramado ali sobre a tampa da arca simboliza Cristo, o sábado, que é o descanso, simboliza Cristo. Cristo é tudo em todos, em toda a Bíblia fala de Cristo. Aleluia, aleluia. Assim também no Novo Testamento, no livro de Mateus, aponta Cristo como Rei dos Reis. De Marcos aponta ele como servo, Lucas como homem perfeito, João como Deus que se fez homens. Nas cartas mostra a doutrina dele, e no livro de Apocalipse mostra a grande vitória. Ele é o grande vencedor. Cristo é o centro de todas as Escrituras. Nos evangelhos mostra Cristo curando cegos, libertando pessoas de demônios, purificando leprosos, ressuscitando mortos, Cristo manifestando o poder de Deus. Eu já fui em muitos enterros, velórios, cerimônias fúnebres, mas nos que Jesus foi, nunca ninguém foi enterrado, porque todos que ele foi e participou, ressuscitaram. Diga glória a Deus. Cristo é tudo em todos. Colossenses 1,15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades, tudo foi criado por meio dele. Cristo é o centro da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o dono da igreja, Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é o protetor da igreja, Cristo é a razão da igreja, Cristo é a razão de nós estarmos aqui. Não imagina que nós fizéssemos tudo que nós fazemos, mas não tivesse Cristo. Cantássemos, mas não fosse para Cristo, não tivesse Cristo. Ouvíssemos a palavra, a pregação, mas não fosse Cristo, de Cristo. Imagina o que é fazer tudo o que nós fazemos. Imagina o que é você sem Cristo. Tem gente que se acha demais. Você sem Cristo é algo terrível. Eu sem Cristo é algo terrível. Em mim mesmo eu não tenho nada. Sabe por que vocês estão aqui nesta noite?
Porque vocês vieram receber Cristo, receber de Cristo, ouvir Cristo, ver a manifestação da glória dEle. Sabe por que você, líder de célula, discipulador, pessoas vão se aconselhar e conversar com você? Irmão, não tem nada a ver com você, é Cristo. Tem um pastor que eu amo muito, que falava o seguinte: tem um melzinho em você, e esse melzinho, as pessoas elas querem desse melzinho, mas esse melzinho é Cristo. Cristo na sua vida, Cristo na sua vida, Manuel. Sabe por quê? Você evangeliza, ganha almas, faz as coisas, as portas se abrem, coisas acontecem. Sabe por que você é tão abençoado? Porque tem Cristo na sua vida. Você lembra da sua vida sem Cristo? Imagina o que é viver sem Cristo. Imagina o que é viver um dia sem Cristo. Se fosse possível isso, não é possível, porque agora você pertence a Ele. Cristo é tudo em todos. Sexto, já estou finalizando. Se Cristo é tudo em todos, qual é o seu papel em nossa plena salvação? Segundo aos Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Cristo. Ele veio ser um de nós. Ele não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós. Aonde que ele se fez pecado por nós? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário é a grande troca. Aquele que nunca havia pecado, o pecado de toda a humanidade é lançado na cruz. Naquele momento ele se fez pecado. Naquele momento Jesus se fez maldição. E essa é a grande troca do Calvário. Aquele que nunca havia pecado recebe todo o pecado sobre si, se faz maldição. É o momento que Deus vira de costa. É o único momento que Jesus se sente sozinho, só, porque todo o pecado de toda a humanidade foi sobre ele. Mas quando ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Nós que éramos pecadores, agora nós somos feitos, segundo a palavra de Deus, justiça de Deus. Tem gente que ora: oh Deus, sou miserável pecador. Irmão, você não é miserável pecador, você é justiça de Deus. Pastor, mas eu cometi um pecado. Você cometeu um pecado, mas você é justiça de Deus. Você não é o que você faz, você é o que Ele fez. O que você faz não significa que você é o que Ele fez. Irmão, quando você entende isso, é libertador, é poderoso. Eu errei, falei, pequei, fiz algo que eu não devia fazer, mas eu não sou isso, eu sou justiça de Deus. Qual é então o conceito da justificação? Irmão, a salvação não tem nada a ver com você. Tem pastores, igrejas, né, e a maioria delas pregam o seguinte: 50% da sua salvação foi Deus que fez, os outros 50% foi você. Então é o seguinte, eles pregam o seguinte: eu não acredito nisso, não acredito. Então Deus tinha uma intenção, Deus planejou, Deus 50% foi Ele que fez, mas os outros 50% foi você que foi, você que fez, você que foi para a igreja, você que tomou a decisão, você que levantou a mão. Irmão, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Já viu algum morto escolher a roupa? Está morto lá, ele fala: ó, põe essa roupa, faz a barba, eu quero a barba desse jeito, põe aquele terno, não, põe um tênis aí. Não, morto não escolhe nada, irmão. Quem está morto não escolhe nada, alguém vai escolher por ele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não poderíamos escolher coisa alguma, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos escolheu e Ele nos salvou. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, nós fomos eleitos, escolhidos. Dentre tantas pessoas você foi escolhido. Bom, se tu for peito, você é especial demais, não você, mas Cristo em você. Cristo te escolheu, Ele é o fiador, Ele é o representante, Ele é o substituto, Ele é a água que eu preciso beber todos os dias, Ele é aquele que assumiu o meu lugar, Ele é aquele que se fez maldito. Para quê? Para que hoje eu pudesse desfrutar dEle. Em mim não tinha beleza nenhuma, em mim eu não tinha nada, mas Ele me escolheu quando eu não tinha nada para oferecer. Não queria Deus, não queria sonhar as coisas de Deus, não queria viver o que Deus tinha para mim, mas Ele foi lá e me escolheu. Aleluia, é maravilhoso. Sétimo, pergunta: se Cristo é tudo em todos, qual é o seu papel na nossa santificação? Então, eu e você não conseguimos ser santos por nós mesmos. Nós somos santos por quê? Porque é o Senhor em mim.
É preciso então que Ele seja o centro da minha vida, é preciso que Ele seja amado, Ele precisa ser o pão que eu me alimento todos os dias, Ele precisa ser a água que eu bebo todos os dias, Ele precisa ser a luz que vai me guiar, Ele é o bom pastor que vai cuidar de mim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo que eu preciso. Por que eu vou viver em santidade? Porque Cristo em mim. Então, a questão de justificação, não tem essa de uns são mais justos, outros são menos justos. Não, todos são justiça de Deus. Todos foram justificados. Mas presta atenção, santificação é uma questão de você ir até Cristo, de você buscar a Cristo, de você escolher Cristo. Presta atenção, até aqui eu falei tudo o que Ele fez. Mas na questão de santificação, eu vou dizer para você, uns vivem uma vida mais santas, outros não vivem. Outros escolhem viver uma vida aí, mais ou menos, crente, desculpa aí, meia boca, mas você foi chamado para viver em santidade com Ele. Quanto mais você se alimentar de Cristo, quanto mais você receber da palavra, quanto mais você receber dele, mais você vai ser santificado. 8ª pergunta e última. Se Cristo é tudo em todos, o que podemos esperar dele na eternidade? João 17:3 diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Cristo. Irmão, antes de converter, você conhecia um Cristo da história, um Cristo que te falaram, um Cristo da Bíblia. Aí você se converteu, você tem uma caminhada com Ele. Hoje você já tem um outro entendimento e revelação. Hoje você conhece de Cristo. Alguns conhecem mais, outros conhecem menos, conhecem da palavra, das coisas de Deus, mas presta atenção. Nós vamos, quando estiver diante dele, nós vamos conhecer a Cristo mais e mais. Viver eternamente com Ele é conhecer a sua glória, o seu poder. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão, irmão, que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Cristo. O que atrai eu e você para ir para o céu? Não é porque nós não queremos, pastor, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais viver essa vida difícil, então eu quero ir para o céu. Não, irmão, nós não queremos ir para o céu porque nós queremos se livrar. Quero livrar da minha esposa, então eu quero ir para o céu. Quero me livrar das contas, leva Jesus eu para o céu. Irmão, não tem nada a ver. Primeiro que a vida que Jesus conquistou aqui para você na terra é uma vida de vitória. Seu casamento vai ser um casamento muito abençoado. Seus filhos abençoados. Sua vida financeira, uma vida próspera e abençoada. Tudo que você colocar a mão vai ser bênção e vai prosperar, porque Cristo conquistou isso para você. Mas aí cuidado, você não pode gostar muito daquilo não, irmão. Cristo, não volta não, estou comprando mais carro, estou comprando mais casa. Cristo, não volta não, quero passear mais com a minha família. Não, irmão, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos servir a Cristo e desfrutar um pouquinho de Cristo, do que Cristo tem nos dado também. Vamos passear, vamos viajar. Você vai para os Estados Unidos com a sua família, amém? Vai lá, sei lá, viajar, passear, comprar, vender, prosperar, ser um empresário bem sucedido, enquanto você está aqui. E você vai servir a Cristo, você vai fazer a obra de Deus. Mas sabe, a nossa maior riqueza não está aqui. A nossa maior riqueza está do outro lado do céu. E eu sei que eu vou estar lá com Ele na eternidade. E quando eu chegar lá, eu vou entregar tudo para Ele. Tudo que Ele me deu não é meu. Tudo que Ele me deu, Ele confiou para que eu fosse um mordomo. Como mordomo, Ele me deu uma mulher para ser a minha esposa. Ela não é minha, ela é de Cristo. Por um tempo ela está comigo, mas uma hora eu vou ter que devolver para Ele. Deus até então me confiou 2 filhos, porque pode vir mais um, né? Então Deus até então confiou 2 filhos. Eu vou ter que entregar para Ele. Aí Deus vai perguntar para você: o que você fez com essa mulher? O que você fez com o filho que eu te dei? O que você fez com o dinheiro? O que você fez com o carro que eu dei para você, com a casa? Fala para o irmão que está sentado: irmão, você é só um mordomo, não é nada seu não. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele. E aí quanto mais mordomo você for, irmão, mais Ele vai te dar e mais Ele vai confiar. Mulher é uma só, tá? Filhos, pode ser vários. Recursos financeiros, pode ser vários. Empresas, pode ser várias.
Provisão e prosperidade pode ser muito. Quanto mais generoso você for, sabe? Nós somos chamados para ser tubulação, irmão, não caixa d'água. Caixa d'água retém, mas a tubulação é o que faz a coisa fluir. Você não está aqui para vir juntando e ficar gordão assim, cheio de bênção, não. Você está aqui para receber bênção e favor de Deus e para abençoar a vida de muitas pessoas. Porque eu quero encontrar Cristo lá no céu, porque eu quero viver com Ele na eternidade. Se aqui é bom demais cantar, se aqui é bom demais adorar, se aqui é bom demais ler a palavra, receber dele, ouvir uma pregação, eu quero dizer para você, muito melhor é estar com Ele na eternidade. Cristo é tudo na igreja, Cristo é tudo nesse lugar. Irmão, essa igreja não seria nada sem Cristo. Os nossos pastores sem Cristo não seria nada. Os nossos líderes, discipuladores não seria nada. Os nossos ministros sem Cristo não são nada. Mas sabe, nós temos Cristo e nele, Ele é tudo em nós.